Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos este nosso encontro de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Hoje, terça-feira, dia 19 de setembro, estamos vivendo, portanto, o tempo comum na igreja e vamos meditar no Evangelho narrado por Lucas, no capítulo 7, versículos de 11 a 17. A palavra nos diz assim: Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, um filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, na sua vida pública, fez muitos e muitos sinais, conforme João nos relata no seu Evangelho, lá no finalzinho do seu Evangelho. João nos diz que Jesus fez muitos outros sinais e que não estão escritos nos Evangelhos, porque se fosse escrever todos, nem todos os livros do mundo seriam suficientes para caber os feitos que Jesus realizou durante a sua vida pública. Mas alguns deles, como disse o próprio João, repito aqui, foram escritos para que nós tenhamos conhecimento e para que nós cremos em Jesus. Claro que, como esse filho da viúva de Naim, Jesus certamente ressuscitou muitos outros mortos, mas os relatos nos mostram esse filho da viúva de Naim e Lázaro. Porém, um fato interessante aqui é a circunstância em que Jesus fez este milagre. Não é simplesmente fazer voltar à vida um jovem que já tinha morrido, mas para a situação da época, para a condição daquela época, é bom que nós entendamos o porquê Jesus fez este milagre. A palavra diz que o defunto era filho único e a mulher era viúva. Talvez nós não tenhamos muita consciência disso em razão da sociedade que nós vivemos hoje, que é diferenciada. Mas naquele tempo em que Jesus viveu, uma mulher viúva, já sem marido e ainda sem filho, esta mulher estaria condenada a viver na extremidade da sociedade. Ou seja, ela estaria condenada a viver na penúria e na miséria. Não é como nos dias de hoje, que nós temos vários organismos que auxiliam as pessoas desamparadas
as pessoas em situação de vulnerabilidade. Não, naquele tempo de Jesus, as pessoas em situação de vulnerabilidade não tinham muita assistência. E aí, veja que a palavra que é usada aqui, Jesus, ele teve compaixão da mulher. Eu gosto muito quando essa palavra aparece no Evangelho, para que nós entendamos que ter compaixão não é ter dozinha, não. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão. A palavra compaixão é sofrer é sofrer a dor da pessoa. Jesus certamente, quando viu aquela mulher sentindo aquele desespero, aquela dor, pois ela já viúva e tendo somente aquele filho e tendo perdido seu filho, com certeza esta mulher já ia naquele cortejo fúnebre imaginando o que seria dela, imaginando a situação de penúria pela qual ela iria passar. Jesus tem compaixão desta mulher e Jesus ressuscita esse jovem para que ele não somente volte à vida, mas que ele possa ter condição de cuidar da sua mãe e que a sua mãe não seja uma desamparada na sociedade. Meus amados irmãos e irmãs, qual que é a nossa situação hoje? Qual que é a nossa condição hoje diante de Deus? Seja o que for, coloquemos diante de Jesus o nosso desespero, coloquemos diante de Jesus a nossa dor, pois Ele não somente tem dozinha de nós, eu gosto de repetir isso, mas Ele tem compaixão de nós. Deixe Jesus sentir sua dor junto com você, meu irmão. Deixe Jesus sentir sua dor junto com você, minha irmã. E Ele, tendo compaixão, Ele vai nos aliviar essa dor. Ele nos vai dar condição para que nós consigamos sentir esta dor, passar por esta dor sem desfalecer, passar por esta dor sem cair, passar por esta dor e continuar de pé. Assim como Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que Ele possa tirar também dos túmulos tantas e tantas coisas de morte que possam existir nas nossas vidas. Creiamos em Jesus. Ele tudo pode em nossa vida. Este mesmo Jesus que ressuscitou mortos pode nos levantar do pecado, pode nos levantar de todas as quedas, pode nos levantar do desespero, pode nos levantar de todos os males que nós possamos estar sentindo. Basta que confiemos em Jesus, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós e acolha as nossas dores, as nossas feridas em vosso amor e nos cure pela tua graça. Amém.